esse barulhinho. Então, ó, saúde a todos. Vamos ver aqui, deixar um pouquinho a espuma estabilizar para começar a beber. Sem mais delongas, o texto de hoje tá há 2 dias passando nele, né? A nova separação de poderes do Bruce Ackerman. Na realidade, é um capítulo de um livro, eu acho, de um artigo grande, umas 100 e poucas páginas, e que a missão dele, né, principal vai ser resumir esse texto. Mas para resumir, acredito que vale um golinho antes. Então, no melhor estilo corujão, 10 para 1 da manhã, né? A nova separação de poderes, Bruce Ackerman. O que ele propõe? Bruce Ackerman é um americano puto da vida, com o sistema americano de separação de poderes. Acredita que o presidente tem um poder incrivelmente superior aos outros poderes, enfim. Quem viu House of Cards entende o que eu estou falando e sabe que esse modelo do presidencialismo, sobretudo em especial o americano, ele pode produzir efeitos muito perversos, né? E ele destaca algumas das questões envolvidas nesse modelo, sobretudo questões de impasse, né, político entre os poderes, a famosa guerra entre os poderes, né? Então, tô aqui com o meu resumo, meu fichamento aqui, e vou acompanhá-lo, porque eu não quis passar o texto, e não vou ficar fazendo isso, porque não é uma escolinha para saber quem decora mais coisa, mas tem uns pontos aqui principais que eu vou fazer questão de acompanhar. Mas como a minha cerveja está muito boa, pretendo apreciá-la enquanto faço isso. Então vamos lá. Os impasses, ele relata algumas questões relacionadas ao modelo de separação de poderes especial americano, tradicional, Montesquieu, do espírito das leis, judiciário, legislativo e executivo. E esse presidencialismo, para quem não sabe, seja bem-vindo, sistema de governo, né? Pode ser o parlamentar ou o presidencialismo, e ele tem algumas questões que ele analisa especificamente. Uma delas, que ele acha mais grave, é o impasse. O impasse são 3 cenários possíveis em que é o melhor dos mundos, ou é o pior dos mundos, ou é o pior dos mundos, só que melhorado, alguma coisa relacionada a umbral. Então, o primeiro cenário seria a acomodação, que é, na realidade, um apelido que ele deu, ou esperança madisoniana. Madison, acredito que ele fez referência ao presidente dos Estados Unidos, que tinha todos os... presidente dos Estados Unidos, que é um sistema onde é um contexto, um cenário, o sistema é o mesmo, onde o legislativo não quer parecer uma criança pirracenta, segundo as palavras dele, e acata as medidas do executivo, fica naquele sonho, né? Naquele governo que não é truncado, né? É aquela coisa que passa... vou passar uma reforma aí. Aí o presidente da Câmara, pô, beleza, só mandar. Aí o presidente, pô, preciso de um aumento aqui, tem como aí, libera o orçamento. Aí vai, libera. Uma relação saudável politicamente, né? Apesar de poder corresponder a alguns abusos, né? De representatividade, né? Então, esse cenário, o vencedor leva tudo, né? O presidente que foi eleito, no presidencialismo você vota uma pessoa, né? E não é uma eleição indireta. Ele leva tudo, né? Faz tudo o que quiser. Então é isso. O segundo ponto é o extremo, é o colapso constitucional. Ele deu o nome do pesadelo de Lynch, né? Que Juan Lins é um colega dele. E esse pesadelo de Lynch se deu muito pela forma como o modelo estadunidense de presidencialismo foi exportado para a América Latina. E porque tentou exportar algumas
o desenho institucional, o arranjo do presidencialismo, só que as realidades da América Latina são completamente diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos tem os controles tradicionais, horizontais, né? O poder executivo podendo vetar alguma lei do legislativo, o judiciário podendo anular, declarar inconstitucional alguma lei, enfim. Os modelos tradicionais ainda tem um modelo vertical, porque os estados são muito fortes, então eles conseguem obstruir muitas coisas da federação. Então existem muitos controles em relação a esse tipo. Agora, se for exportar para a América Latina, você sabe como é que é, vai dar merda, lógico, vai fazer algumas adaptações, vai tentar colocar o presidente um pouquinho mais forte, o legislativo um pouquinho mais fraco, né? A gente pode ver isso aqui no Brasil, a questão da medida provisória é utilizada à torta e à direita. Mas enfim, fato que é o colapso constitucional, né, o pesadelo de Lins, muito originado por causa dessa importação mal feita do modelo estadunidense, né? Ela é o cenário onde é embate total, embate, porradaria, trocação franca, o governo não consegue aprovar nada, é um esforço tentando destruir o concorrente, o outro poder tenta também, né, tomar, né, de assalto, no caso, o sistema constitucional, tentando se declarar como único legislador, né, independentemente de algum plebiscito que legitime ou sustente, né, esse modelo. Além disso, né, ele declara que esse modelo ele coloca muito arriscado para ditaduras militares em que haja golpe de estados, onde o poder executivo dissolva o Congresso e seja a única forma de legislar, enfim, legislando por atos institucionais, né? E aí tenta validar isso com plebiscito extraconstitucional, enfim, é uma bagunça onde não tem nada de democracia. Um outro contexto é a crise de governabilidade. Essa é a mais comum, provavelmente é que vai ficar por mais tempo perpetuada. E é aquela história, né? Seria um meio termo entre o pesadelo de Lins, né, e a esperança madisoniana. Só que vai estar mais para pesadelo de Lins, porque ela vai gerar uma crise de governabilidade muito grande. Porque ao invés de o presidente se travarem uma guerra, né, e ficar num colapso constitucional, os dois cedem a calúnia, um começa a falar mal do outro, eles tentam se recriminar toda hora, não tentam chegar num ajuste, o impasse, aquela que é tradicional impasse constitucional, onde o presidente da Câmara fala que não vai pautar a tal reforma administrativa ou reforma tributária, fica nessa que utiliza das suas prerrogativas constitucionais, né, regimentais, para tentar atravancar um processo legislativo, e isso ocorre que o Poder Executivo reage, o presidente reage, e muitas das vezes age unilateralmente, emite decretos unilaterais, lei assim, nossas medidas provisórias, e que em vez de protestar, né, que os deputados, os congressistas deveriam fazer, eles ficam satisfeitos, porque é menos um peso que tirou das costas deles, é menos uma decisão política que eles vão ter que tomar, livrou eles de uma responsabilidade e deixa que a consequência é do presidente. Além disso, ressalta que isso pode contribuir para que próximos presidentes tentem, de certa forma, deixar isso constitucionalmente previsto, algumas medidas mais autoritárias do próprio presidente. Enfim, fato que nas palavras do Bruce Ackerman, em 2000, né, que foi escrito esse artigo, ele fala que esse ciclo triste já é visível em países como Argentina e Brasil, que apenas recentemente emergiram de ditaduras militares. Ou seja, em 2000 já existia essa crise de governabilidade. Se em 2000 a crise de governabilidade existia, acredito que agora, em 2021, a gente esteja no colapso constitucional. Porque, enfim,
Nada passa, é aquela apurrinhação política que deixa todo mundo desestabilizado, né? O mercado não funciona, porque agora sim, o mercado não funciona, há uma insegurança dos investidores e daí de mal para pior, né? E aí, né? E aí ele compara com o parlamentarismo britânico, né? Que, seguindo ele, o sistema de Westminster. Westminster é o distrito onde fica a Câmara dos Comuns, na Inglaterra, que é um sistema parlamentarista, em oposição ao sistema presidencialista, só que na Inglaterra é o sistema puro, digamos assim, de não separação de poderes, ou seja, o executivo está contido no mesmo poder que o legislativo, né? Ele fala que esse sistema, ele, apesar de não promover, né, nenhum impedimento à ascensão ditatorial, ele pressupõe um pouco menos crises durante tempos normais, né? Porque permite modificações, o jogo é mais franco, né? A questão do parlamentarista dissolve o parlamento ou tem um voto de desconfiança para o primeiro-ministro, e aí o jogo é jogado, né? O jogo é jogado. Então não fica nesse impasse, por exemplo, processo de impeachment da Dilma que durou um ano. Não, porra, durou um ano e travou tudo, né? Parece que nada funcionava. Mas a questão do parlamento permite que esse tipo de imbróglio possa ser solucionado o mais rapidamente possível, né? Então, até durante mesmo nos momentos de esperança madisoniana, o sistema parlamentarista estimula um modelo mais coerente de programas, né? Embora permita também modificações nesses programas, né? Como eu falei, o jogo é jogado, né? Porque a primeira pergunta que ele começa no texto é quantas eleições precisa ganhar. No parlamentarismo britânico do Westminster, apenas um. Porque você vota em quem? Você vota no partido, né? Ou dos trabalhadores ou dos conservadores. Você vota na sigla. E aí eles elegem lá um primeiro-ministro e é isso. Aqui não, a gente vota em pessoas. E isso é muito arriscado porque a gente pode acontecer algumas anomalias de você votar num presidente do partido X, do deputado federal do outro partido e do senador de outro partido. Enfim, olha o problema que você tem. Quem ganha a eleição tem que ganhar quantas vezes? Porra, por exemplo, se quer eleger o PT tem que ganhar 3 vezes. Tem que ganhar na presidência, tem que ganhar na Câmara, tem que ganhar no Senado. Então, essa questão da quantidade de vezes para ganhar é realmente muito mais complicado. E pode realmente provocar muitas nós na hora de embaraços, né? Na hora de ter essas tramitações. Outro problema é a falta de autoridade plena, né? E é justamente o que eu acabei de falar. Quantas eleições você precisa ganhar no seu país para ser ter a autoridade, legitimidade plena para governar? E é o que eu falei. No parlamentarismo, apenas uma. Você vota no partido e aí eles elegem o primeiro-ministro. E aí tem aquela questão toda do gabinete. O gabinete vai dar poderes para o primeiro-ministro, enfim. Existe uma questão mais mais franca, assim. Agora, por outro lado, o presidencialismo é mais complicado. Então, Ackermann não encontra legitimidade democrática no sistema presidencialista, né? Ao contrário, esse sistema de governo individual se apoia constantemente no legislativo, né? E traz inúmeras consequências desastrosas para o governo, gerando diversas crises. Então, o presidente, ele não ganha sozinho, ele precisa ter uma base legislativa ali, por mais que ele tenha muito poder, ele precisa de ter uma base legislativa para conseguir governar, porque senão não adianta nada ele ter ganhado a eleição, né? Então, e aí, por exemplo, a gente vê uma crise de legitimidade do Bolsonaro que ele tá na mão do Centrão, faz o que o Centrão quer. Perdeu as suas
propostas, ainda que fossem completamente pífias, e perdeu, não consegue botar para jogo porque está na mão do Centrão, né? E a gente já vê uma crise de governabilidade, no mínimo, né? Para não falar em colapso constitucional. A diferença entre o governo de poderes separados ou não sob autoridade plena parece estar no poder de entrincheirar ou não as suas decisões na estrutura jurídica por um longo período, embora possa perder a Câmara na eleição seguinte. Isso não implica uma perda imediata do presidente do Senado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no Brasil isso acontece menos. Pode acontecer no caso do Senado. É um bom exemplo para pegar para explicar. No caso do Senado, a gente vê que o senador tem um mandato de 8 anos. Por exemplo, você vota num senador do PT, ele fica lá 8 anos, ele ganha, fica 8 anos. Aí o presidente do PT ganha também, fica 4 anos. Agora, o presidente do PT sai, entra um cara do PMDB, do MDB. E aí, o senador do PT vai estar lá. Será que ele vai apoiar o cara do MDB? Então, essa questão de diferença de tempos de mandato pode causar, por exemplo, alguns embaraços e tem alguns efeitos, né? A partir do momento que há uma eleição, o cara tem uma legitimidade plena, o PT ganha no presidência e na Câmara, no Senado, né? Tem a maioria. Ele já começa o reloginho, aperta o start e começa o cronômetro, a corrida para tentar aprovar tudo, né? Porque, por exemplo, sabe que futuramente o Senado vai mudar, né? Daqui a 4 anos. Então, isso é uma das coisas que contribui para tentar passar mais rápido as coisas bem no começo, né? Aqui nos Estados Unidos é mais bem visualizado isso por causa do mandato de 2 anos, por exemplo, dos deputados. Então, o presidente ganhou, né? O deputado ganhou também, do mesmo partido, dos democratas, corre para aprovar tudo, porque sabe que daqui a 2 anos pode mudar. Então, o segundo lugar, né? Ainda que exija uma autoridade plena, se o governo projetar programas que considere probabilidade de futuro impasse, essa ênfase no entrincheiramento, né, poderá custar caro na sua eficácia de médio alcance. O que isso quer dizer? Quer dizer que tu sabe que daqui a 2 anos tu vai perder apoio. Isso pode gerar uma antecipação de seus programas que não estava prevista no script, e isso pode realmente impactar algumas questões. Porque, por exemplo, você queria aprovar no 3º ano de mandato alguma coisa relacionada a um auxílio, por exemplo. Só que tu só vai ter apoio até o 2º ano. Tu só vai conseguir botar esse auxílio, vai conseguir aprovar esse auxílio até o seu 2º ano. A partir do 3º, tu já não vai saber se tu vai conseguir aprovar isso. Então, mas você quer aprovar. E aí, só que no 2º ano tu não vai ter orçamento para isso. Entende o impasse que gera? Esses programas não conseguem ser... Você tenta aprovar um programa antes da hora, talvez, no caso. Então, um governo não separado, pelo tempo que está sob autoridade plena ao estilo de Westminster, vai ter suas decisões fortemente respeitadas, né? Porque é um governo de maioria, né? A maioria aprova o primeiro-ministro. Se não estiver apoiando o primeiro-ministro, moção de desconfiança. É outro primeiro-ministro. Então as decisões do primeiro-ministro vão ser fortemente respeitadas, porque ele vai ter a maioria. De fato, ele vai ter a maioria sempre. Então, ele também está consciente de que, se hoje ele tem a maioria, futuramente ele pode não ter a maioria, mas, né, as eleições também, as suas iniciativas podem ser apagadas na próxima eleição, porque o jogo muda, né? Depois, por exemplo, foram eleitos conservadores, depois foram eleitos trabalhadores. Isso muda, o primeiro-ministro vai mudar. Então, as iniciativas que o conservador tomou provavelmente não vão ser as mesmas do que o primeiro-ministro do Partido dos Trabalhadores executou. Então,
o governante que quer ver seus programas aprovados, né, ele vai tentar o mais rápido possível, né, para impressionar os eleitores na eleição seguinte. Então, o primeiro-ministro que ganhou, que levou, conservador, vai querer aprovar uma certa determinada ação para que na eleição seguinte ele possa ser apoiado. Então, isso também é um problema desse parlamentarismo britânico puro, né? Porque fica nessa corrida contra o tempo, né? Então, dessa forma, existe uma combinação de barganha, né, que pode resultar também em um conjunto atraente de resultados, inclusive para muitos cidadãos que não se sentem seguros, né, de endossar qualquer ideologia, né, oferecida pelos grandes partidos. Percebendo que eu estou falando muito né? Então vou me corrigir. Um outro, Frank Underwood. Esse é a questão mais sobressalente, que mais sobressai do presidencialismo, que é o culto da personalidade. A gente vê isso no House of Cards total, né? Que o presidente ele se torna um herói, uma figura, né? Toma um tiro, aí a nação fica sensibilizada, ainda que ele tenha tido problemas, né? Enfim, tenha feito besteira, aí toma um tiro, a nação fica sensibilizada, enfim. É uma questão bastante sensível a culto à personalidade, que no parlamento não tem, né? Pode existir, por exemplo, uma Margaret Thatcher, aquele chanceler da Alemanha, o Kohl, que servem muito mais tempo do que é permitido aos presidentes do Brasil, por exemplo. Eles conseguem levar mais vezes, não tem problema da recondução. Mas, apesar desse poder absoluto, aparentemente, ele pode ser. Ele está sujeito, né, a plebiscito entre os seus pares, entre os ministros, né, do gabinete e do próprio partido e também dos líderes opositores, né? Então, eles não são absolutos, né? Mas eles podem reinar mais do que um presidente. Então, esse culto à personalidade é mais mitigado. O que não é no presidencialismo, que a gente vê líderes carismáticos, né? E que geram grandes comoções, em discussões acaloradas, né? A gente vê culto ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, enfim, isso é um problema especificamente do presidencialismo. E aí ele propõe a solução dele, a grande solução é o parlamentarismo limitado, ou constrained parliamentarism. Alguns dos principais motivos dessa fuga do modelo de separação de poderes tradicionais de Montesquieu, e em especial dos Estados Unidos, são as inúmeras crises de governabilidade necessárias que são causadas. A gente viu desde o colapso constitucional até o pesadelo de Lynch. E também a esperança de Madison, ela tá ali, mas ela é muito mais rara de acontecer, né? O que é normal, ordinário, corrente, é a situação de caos instaurado e de nada conseguir ser, de não existir um governo que passe as coisas, né? Tudo truncado. Então, da mesma forma, um governo parlamentar puro do estilo Westminster pressupõe também uma falta de compreensão entre os cidadãos e seu governo, uma vez que os interesses próprios passam a prevalecer sobre os interesses do povo. Porque além de você não votar em alguém, você vota no partido, né? As questões podem ficar um pouco mais aguçadas quando o primeiro-ministro começa a tentar fazer ações para se reeleger. Então, o primeiro-ministro, lógico, vai valorizar muito mais seu interesse próprio. Então, esse modelo parlamentarismo limitado, ele vem com um modelo, uma solução, uma alternativa, né? E utiliza 4 bases para isso. Primeiro, parlamento, né? Segundo, referendo. Terceiro, a Corte Constitucional. E o quarto, as instâncias de controle,
né, o parlamento apresentado sobretudo na solução de uma casa e meia. O que é essa casa e meia? Essa casa e meia é uma casa forte com uma casa fraca, por isso uma casa e meia. A casa forte seria a Câmara Federalista, que é democraticamente eleita, seria a Casa dos Comuns, no caso, e que é a competente para aprovar a legislação ordinária e a seleção de governo do primeiro-ministro. Só que ela é apoiada também por uma Câmara Consultiva, que não é um Senado, diferente, não são membros democraticamente eleitos. Eles são membros que têm, essa Câmara tem função eminentemente consultiva, e os eleitores escolhem, né, em vez de os eleitores escolherem os senadores, os governos estaduais que vão designar diretamente seus representantes para os assentos nessa instituição federal, nessa Câmara Consultiva. Então veja que não existe uma eleição direta desses representantes. Pelo contrário, é uma eleição indireta por meio dos governos estaduais. Essa construção de uma casa e meia, ao comparar o bicameralismo com duas casas fortes, trata exatamente de juntar uma casa forte e uma casa fraca. Então, assim, uma casa legislativa eleita democraticamente e uma outra composição pode sair da própria Câmara Federativa, ou por outro modo de composição não seja por eleição direta. Acabei de falar, foi a indicação dos governos estaduais. Se não existir o governo estadual, se você não tiver uma federação, se tiver um estado unitário, a Câmara Federativa pode eleger, ou a Câmara Principal, né? Não existiria a federação, seria uma outra Câmara. E a ausência de um Senado nada prejudica, né, o sistema, os valores federalistas que devem ser incorporados, porque isso está na Constituição. Isso também será sabatinado. Uma das questões que o Ackermann coloca é a questão do referendo sequencial, se eu não me engano. E aí ele pressupõe uma legitimidade, uma participação popular, não de acordo com o referendo atual, mas nos modelos atuais, segundo ele, mas um outro tipo de referendo. No parlamentarismo limitado, então, o parlamento é limitadamente soberano, porque seus poderes estão restritos à Constituição escrita e uma Corte Constitucional, ou seja, vai haver instâncias de controle, né, e inclusive uma Corte Constitucional forte e algumas instâncias de controle que a gente vai ver, são as instâncias de integridade regulatória, democrática e justiça distributiva, que ele pressupõe, que vão acabar por limitar esses poderes do parlamento, que não ocorrem no parlamento de Westminster. E além disso, esse poder é freado por uma série de instâncias, né? No caso, que 4 instâncias que eu acabei de falar, motivado por alguns temas básicos da separação de poderes, ou seja, regulação, controle, enfim. Um outro ponto sensível dessa alternativa de uma casa e meia é a possibilidade de dar unicidade às funções legislativas, ou seja, não vai ter aquela questão da casa revisora ou do Senado, que aí emenda um projeto, aí volta e depois fica naquele ping-pong, nunca acaba muito, enfim. E tem também uma garantia de estar afastada dos poderes de um perigo de um presidente extremamente forte, né? Que acaba por deslegitimar um pouco a atuação das outras casas. Um outro modelo, um requisito desse parlamentarismo limitado é o referendo. É uma fonte de e aqui é importante falar que ele não faz uma distinção entre referendo e plebiscito. Referendo seria uma consulta popular, seja prévia ou seja posterior. E é uma fonte de legitimidade democrática, mas ele pressupõe que ele afasta a técnica atual, que até então está desacreditada. O modelo, então, atual pode ser disfuncional, porque os cidadãos eles não tem tempo, né, e não tem, na realidade, saco para ficar vendo as propostas, e também eles são enganados por bastantes propagandas legislativas, propagandas publicitárias. Passam, na hora de convocar para um referendo, vem uma propaganda já tentando fazer, tentando um pouco
gerar alguma tendência para algum lado. Então esse referendo não é realmente incólume, né? E Ackermann afirma na sua ideia nos referendos sequenciais, que na realidade é um esforço para aplicar o princípio deliberativo à estrutura das instituições legislativas mais altas, que é interessante também para a efetividade da participação popular. Para ele, para o Ackermann, antes de dividir a autoridade legislativa entre Câmara, Senado e Presidente, deve-se procurar dividi-la entre parlamento e povo, né? Ou seja, o parlamento toma as decisões governamentais, enquanto o povo exprime a sua vontade por um processo construído de referendos sequenciais. Inclusive participa da elaboração da Constituição, que vai delimitar os poderes do parlamento. Uma outra face aí da parlamento livre e limitado é a Corte Constitucional, que deve ser dedicada à proteção dos direitos fundamentais e pode atuar por meio de alguns instrumentos, por exemplo, Judicial Review, por algum conselho constitucional, por alguma corte de constitucionalidade única. Enfim, vários são os critérios que devem ser empregados também para tornar uma corte forte. Alguns deles são a escolha dos membros, o período, a nomeação, os requisitos de indicação. Por exemplo, na Alemanha, 2/3, e ele usa isso como exemplo, para indicar são 2/3 parlamentares. E os parlamentares também têm, da menor classe, né, têm o poder de fato de designar um número relevante de juízes. Igualmente, a regra de votação também afeta o caráter de juízes, porque nesse sistema é admitido o veto da nomeação. Veja que na indicação existe obstáculos, né? E um mandato 12 anos, vedado a recondução. Isso dificulta a soberania dos membros perante a população e reforça também uma corte constitucional efetiva, inovadora, né? Diferente do Japão. Ele fala no texto do Japão alguma hora que os membros só podem ser a partir de 60 anos e se aposentam compulsoriamente aos 70, 70 e alguma coisa, enfim. Os caras não vão mudar nada, né? Vão entrar na Constituição, mas vão entrar na Corte Constitucional, mas com caráter vai ficar ali, não chove, não molha. Não tem aquela questão inovadora e tal. É uma corte recursal, talvez. Não sei se estou me precipitando falar isso. Então, instâncias de controle, ele vai citar 4: integridade, a regulatória, a de justiça distributiva e a democrática. Começando pela instância de integridade, ele fala que a corrupção é um erro considerar a corrupção apenas um problema social. A realidade, a falta também do controle dessa corrupção, ela coloca em xeque a legitimidade da democracia. Então deve ser previsto sim na Constituição mecanismos que combatam a corrupção, por isso a instância de integridade. Então o alastramento da corrupção também não significa que vá fazer vista grossa, né? Pelo contrário, deve haver mecanismos genuínos na Constituição para sua prevenção. E ele pressupõe que deve haver uma instância com atribuições específicas, né, devendo ser provida de poderes, por exemplo, e encorajar também a fiscalizar. Poderes não só poderes, mas como poderes como o dinheiro. Por exemplo, deve receber altos salários, para quê? Para se prevenir que eles sejam corrompidos, e também devem haver planos de carreira que eles têm que fiscalizar, então eles não podem estar subordinados à entidade que eles fiscalizarem, senão a gente tem um grave problema de legitimidade na hora de fiscalização. Em síntese, essa instância escrutina o governo por corrupção e abusos semelhantes. Uma outra instância regulatória, que ela força a burocracia a explicar como o seu legislador suplementar melhorará de fato os resultados gerados pela mão invisível do mercado. A instância democrática, que vai procurar salvaguardar os direitos participativos, aí entra aquela história dos referendos sequenciais, né? E a instância da justiça distributiva, que vai garantir um mínimo existencial, né, dos cidadãos menos abastados e também menos capazes de defender seus direitos politicamente. Então bota aí uma defensoria legal, né? Bota aí um sistema importante para defender seus direitos. E aí vou encaminhando para a conclusão que ele
Ackermann, sim, assegura que a separação de poderes é uma boa ideia, mas não existe nenhuma razão para supor que o Montesquieu estava certo. Ele propôs o modelo, mas por que ele está certo? Por que a gente tem que acreditar nele? E na medida que a gente explora, é uma frase que ele botou, na medida que a gente explora cada uma das 3 bases lógicas dos poderes, encontramos abundantes razões para duvidar da soberania estadunidense herdada. Então veja que ele é puto com os Estados Unidos. Em relação ao modelo, ele menciona que à primeira vista parece uma estrutura de baseamento. Esse modelo de parlamentarismo constraint parece complicado, mas ele fala que é um modelo novo, né? É apenas um esquema novo. Então, por isso que existem algumas resistências. Então é isso, fico por aqui. Apesar desse texto grande, eu acho que foi um bom resumo.